No meu dia a dia, grande parte do meu trabalho envolve ler e manipular documentos em PDF. Como advogado, eu trabalho constantemente com processos e autos judiciais nesse formato. Mas veja bem, o PDF vai muito além do meio jurídico. Hoje em dia, todo mundo precisa lidar com documentos em PDF. E não é por acaso. O PDF se tornou tão popular porque ele resolve vários problemas de uma vez só. Ele mantém os documentos sempre iguais em qualquer dispositivo, é seguro contra alterações indevidas, permite adicionar senhas de proteção e ainda facilita o compartilhamento por ser um formato universal. Não importa se você está no computador, no celular ou no tablet, o PDF vai funcionar do mesmo jeito. Por volta de 2011, 2012, eu comecei a minha jornada do papel para o digital. Foi uma transição gradual, mas aos poucos eu fui digitalizando tudo que eu podia. Documentos do escritório, papéis de casa e até a minha biblioteca inteira de direito. E claro, salvava tudo em PDF. Nessa mesma época, como advogado, eu vi os processos judiciais também migrando para o formato digital. E adivinha, tudo em PDF. Aos poucos, o PDF se tornou parte central do meu dia a dia. Nele, eu fazia as minhas pesquisas, estudava, tomava notas enquanto lia e organizava documentos. Praticamente todo o meu trabalho passou a girar em torno de arquivos PDF. Foi durante essa transição que eu percebi algo fundamental. Não bastava apenas digitalizar documentos. Eu precisava de um bom aplicativo para trabalhar com todos esses PDFs. Era uma questão de produtividade. Por isso, escolher um software robusto e confiável para PDFs é um investimento que traz retorno direto em produtividade, segurança e qualidade do seu trabalho. E hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com um aplicativo que tem me surpreendido muito positivamente, o UPDF. Eu vou mostrar para vocês as funcionalidades que mais me impressionaram e explicar por que esse tipo de solução é tão importante quando você precisa de um software completo, rápido e confiável para trabalhar com documentos digitais. Mesmo custando apenas 1/6 do preço do Adobe Acrobat Pro, o UPDF oferece recursos tão ou mais avançados. O UPDF tem uma versão gratuita e uma versão premium. Na versão gratuita, você já consegue experimentar vários recursos, mas com algumas limitações. Aqui eu estou usando a versão premium, que baixei direto do site oficial. E tem um detalhe importante sobre isso. Se você for usuário de Mac, recomendo baixar também do site oficial e não da Mac App Store. O motivo é que a versão da App Store não tem OCR, que é um recurso essencial, o reconhecimento óptico de caracteres, e isso vai limitar a sua experiência. Agora, deixa eu te mostrar o app. A primeira impressão ao abrir o PDF é de uma interface clean, moderna e intuitiva, otimizada para Mac. E embora eu use apenas Mac, as imagens que eu vi do app me fazem supor que essa mesma qualidade de interface esteja presente também na versão Windows, o que garante uma boa experiência, não importa qual plataforma você escolha. Na lateral esquerda, você encontra uma barra com acesso rápido às principais seções: recentes, favoritos, o PDF Cloud, ferramentas PDF e PDFs em lote. Por exemplo, as ferramentas PDF são organizadas em categorias, como organizar páginas, editar PDF, criar PDF, exportar PDF, otimizar PDF e proteger PDF. E cada função tem o seu próprio ícone colorido, com esquema de cores que facilita bastante identificar cada uma delas. Quando você abre um documento, todas as ferramentas de edição e manipulação ficam disponíveis. Na barra lateral direita, você tem opções como leitor, comentário, editar PDF, preparar formulário, ocultar, organizar páginas, cortar páginas e ferramentas da página. Ele é bem completo. Quando você seleciona qualquer uma dessas opções, a barra superior central muda automaticamente. Por exemplo, no modo leitor, você pode ajustar o zoom, navegar entre páginas e pular direto para a página que você quer. Também dá para usar o modo apresentação de slides, que transforma o seu PDF numa apresentação,
além de poder comparar arquivos e usar a tradução de PDF. Uma coisa fundamental em qualquer software de PDF é ser leve e ágil. Você precisa ser capaz de abrir e visualizar qualquer arquivo com rapidez, mesmo aqueles bem pesados. Seja para ler, avançar ou voltar páginas, para visualizar tudo e até reorganizar do seu jeito, velocidade é essencial. E eu fiz questão de testar o UPDF com arquivos pesados. O UPDF permaneceu ágil e responsivo. E isso faz toda a diferença no dia a dia. Documentos grandes trazem outro desafio: como encontrar rapidamente a informação de que você precisa. Como navegar sem se perder. O PDF resolve isso de dois jeitos bem práticos. Primeiro, você tem as miniaturas na barra lateral. É como ter uma prévia de cada página. Você consegue ver rapidinho o conteúdo sem precisar ficar rolando o documento inteiro. E tem também o modo organizar páginas, que é ainda mais interessante. Quando você o ativa, todas as páginas aparecem na tela central, como se você as tivesse espalhado em cima de uma mesa. E o melhor, além de facilitar a navegação, você pode reorganizar só arrastando as páginas de um lado para o outro. E tem mais uma coisa fundamental: você precisa visualizar a estrutura do documento com rapidez, ir de um ponto a outro rápido. Quem trabalha com pesquisa ou escreve usando muito PDF sabe exatamente do que eu estou falando. Quando eu usava livros físicos, contratos e documentos longos, eu vivia colando post-its e marcadores para achar rapidamente os pontos importantes. E com documentos digitais não pode ser diferente, concorda? Por isso, um bom app de PDF precisa ter essa mesma eficiência de navegação. Você precisa de marcadores e referências para fazer consultas rápidas, seja enquanto escreve, toma notas ou resume informações importantes. E sabe qual é a primeira coisa que eu procuro no app de PDF? É a capacidade de visualizar e criar sumários. O sumário é fundamental porque ele mostra toda a estrutura do documento, com capítulos e seções organizados em ordem. Mas não basta só visualizar o sumário, você precisa poder modificar um que já existe, tipo acrescentar um item novo ou até criar sumários do zero. E nem todo aplicativo de PDF oferece isso. No melhor dos casos, você consegue apenas marcar uma página como favorita, mas isso é diferente do sumário, que mostra toda a organização do conteúdo, toda a estrutura hierárquica dele. E aqui no PDF, veja só como funciona. O programa usa o mesmo painel para mostrar tanto os marcadores quanto o sumário. Quando você adiciona um marcador, na verdade você está criando uma entrada que pode fazer parte da estrutura do sumário ou servir como um marcador simples. Quer ver como é fácil criar um sumário? Você vai até a página que quer marcar, clica em adicionar marcador e renomeia com o título que preferir. Pode ser o nome do capítulo de um livro, por exemplo. E tem um recurso bem prático. Clicando com o botão direito no item do sumário, você encontra a opção Definir destino na página. Quando seleciona isso, aparece uma janelinha com um alfinete. Você escolhe exatamente onde na página quer fixar o marcador. Depois, sempre que clicar no sumário, vai direto para essa posição. Tem outro jeito também. Selecione um texto como título do capítulo e escolha adicionar marcador. Pronto! O texto já aparece automaticamente na barra lateral. É só clicar nele para ir direto para a página. Um recurso muito interessante é a possibilidade de fazer buscas no sumário. Por exemplo, eu vou procurar pela palavra UPDF. Veja que rapidinho ele já me mostra quais são as entradas do sumário que contém a palavra UPDF. E como estamos falando de sumário, você pode organizar melhor a estrutura do documento alinhando itens, uns dentro de outros. Assim, você cria uma estrutura de tópicos que mostra exatamente como o material está organizado. E tem mais, para navegar entre diferentes seções ou páginas do documento, o UPDF oferece o recurso de criar links. Você encontra essa função quando clica no ícone Editar PDF. Aparecem ali em cima as opções Texto, Imagem e Link. Esses links são muito úteis para a navegação. Pense bem, você pode conectar diferentes partes do documento,
tipo fazer uma nota para levar direto para a página específica que ela menciona. Isso transforma um documento estático em algo mais dinâmico e interativo. E não é só isso. Você também pode conectar o documento com recursos externos, criar um link para um site, por exemplo. Esses recursos que eu acabei de mostrar, o sumário, marcadores e links, tornam muito mais fácil e rápido encontrar qualquer informação num documento longo. Você tem um controle muito maior sobre os seus arquivos. Agora, vamos falar de algo que faz toda a diferença no app de PDF: as ferramentas de anotação. Essas ferramentas são essenciais para transformar uma leitura passiva em algo mais ativo e envolvente. Porque, vamos combinar, não basta só ler um documento, você precisa interagir com ele, não é mesmo? Um bom aplicativo precisa facilitar esse diálogo, dando ferramentas práticas para você registrar interpretações, questionar ideias, fazer correções ou sugestões e até colaborar com outras pessoas. E aqui no UPDF você encontra todas essas ferramentas quando clica no ícone do lápis na barra lateral esquerda. Veja só as opções que aparecem na barra superior. Você tem a nota autoadesiva, perfeita para comentários mais longos, que aparecem no formato pop-up. Tem as ferramentas de destaque, taxado e sublinhar, ótimas para estudo e revisão. O rabiscar, que é uma variação interessante do sublinhado, e não para por aí. Você tem comentário de texto, caixa de texto, texto explicativo. Tem ainda lápis e borracha, formas geométricas, opção de anexar arquivo, adesivos, carimbos e até mesmo uma ferramenta de assinatura. Tudo isso aumenta sua produtividade e ajuda a criar uma conexão mais forte com o conteúdo. É um convite para você enxergar a leitura digital de outra maneira, descobrindo como aprender e trabalhar com documentos digitais de um jeito muito mais eficiente. Depois de ler um documento e destacar as passagens importantes, você pode exportar todas as suas anotações, comentários e destaques para um arquivo PDF. Então, o que eu faço é exportar o PDF com meus destaques e comentários e depois importar para o Obsidian e, a partir daí, revisar os destaques e fazer as minhas notas de leitura. Um recurso fundamental para quem trabalha com documentos confidenciais é a ferramenta chamada Ocultar, conhecida em inglês como Redact, que o UPDF traduz como redação, o que, a meu ver, é confuso. Eu prefiro falar em recurso de supressão de conteúdo. Quantas vezes você precisa compartilhar um documento, mas ele contém informações sensíveis que não podem ser divulgadas? Números de documentos, dados bancários, endereços. Então, a ferramenta de redação do UPDF resolve isso de forma definitiva e profissional. Veja como funciona. Primeiro, você marca as informações que precisam ser protegidas. Depois, com um clique, você aplica a ocultação. O conteúdo é completamente removido do documento. É exatamente por isso que esse recurso é tão usado em documentos jurídicos, médicos e empresariais. Você garante que informações sensíveis sejam completamente removidas antes de compartilhar o documento. E o mais interessante é que você pode fazer isso de várias formas, selecionando texto específico, áreas inteiras do documento, ou até mesmo usando padrões pré-definidos para encontrar automaticamente números de CPF, e-mails, telefones. Outro recurso muito útil é a assinatura. Esta função permite inserir uma assinatura em qualquer documento. E é simples, basta você assinar numa página em branco, fotografar e selecionar a imagem. Outra funcionalidade muito útil do UPDF é a possibilidade de você reduzir o tamanho do arquivo. Quantas vezes você já precisou enviar um documento por e-mail e recebeu aquela mensagem irritante de arquivo muito grande? Ou tentou fazer upload em algum sistema que tem limite de tamanho? É justamente nesses momentos que essa ferramenta de compressão faz toda a diferença. Às vezes, você também precisa proteger um documento inteiro, porque ele contém informações sensíveis. E para isso você adiciona senha ao seu arquivo. E no UPDF é muito fácil adicionar senha. Você tem duas opções diferentes. Pode criar uma senha só para abrir o documento ou uma senha mais completa que impede até mesmo a edição e impressão. É perfeito para documentos confidenciais. E falando em documentos importantes, formulários.
Outro recurso muito interessante do PDF é o modo preparar formulários. Então aqui você tem várias opções para criar um formulário. Por exemplo, campo de texto. Então eu posso vir aqui, colocar um campo de texto. Tem a possibilidade de caixas de seleção, botão de opção, lista suspensa, caixa de listagem. Por exemplo, uma caixa de listagem aqui. Outras opções: campo de data, campo de imagem, botão, assinatura. E também tem essa opção bem bacana de reconhecimento de campo de formulário. Ele reconhece automaticamente os campos de formulário. Olha só. Outra função que economiza muito tempo, especialmente para quem trabalha com contratos ou revisões de documentos, é a comparação entre PDFs. Veja como é simples. Você seleciona 2 documentos que quer comparar. Podem ser 2 versões diferentes de um contrato, por exemplo. O PDF analisa os 2 arquivos e destaca automaticamente todas as diferenças entre eles. Você consegue identificar rapidamente qualquer mudança, seja uma palavra, um número ou até parágrafos inteiros. Para quem trabalha com revisões de contratos ou precisa verificar diferentes versões de um documento, essa função é simplesmente indispensável. E por fim, mais um recurso bem útil: adicionar marca d'água e plano de fundo nos documentos. Então aqui nas ferramentas de página aparecem as opções de inserir marca d'água, plano de fundo ou cabeçalho e rodapé. Por exemplo, marca d'água. Você pode vir aqui e adicionar uma marca d'água no documento. Então você pode aumentar o tamanho do texto, torná-lo menos opaco, mais transparente. Enfim, há várias opções de inserir também imagem, como marca d'água ou PDF. Há também a possibilidade de adicionar um plano de fundo. E o cabeçalho rodapé. Todos esses recursos que eu acabei de mostrar são exemplos de como o PDF consegue unir praticidade com funcionalidades profissionais. É exatamente isso que faz dele uma ferramenta tão versátil. O PDF também permite salvar arquivos no formato PDF-A, que é uma versão especial desenvolvida para arquivamento de longo prazo. A ideia é ele poder ser aberto e lido da mesma maneira no futuro, e para garantir essa preservação, o PDF-A incorpora diretamente no arquivo todos os elementos necessários, como fontes e imagens. Isso elimina qualquer dependência de recursos externos. É por essa confiabilidade que tribunais, bibliotecas, arquivos públicos e empresas adotam esse formato quando precisam preservar documentos importantes por longos períodos. Um dos recursos premium mais importantes do PDF é o OCR, o reconhecimento óptico de caracteres. É uma tecnologia que transforma PDFs digitalizados em arquivos pesquisáveis e totalmente editáveis. Pense no contrato em papel que você digitalizou. Com o OCR do PDF, esse documento digitalizado se torna completamente funcional. Você pode localizar e editar qualquer palavra como se tivesse sido digitado diretamente no computador. Por que o OCR é tão essencial em um aplicativo de PDF? Porque você pode pesquisar em todo o documento. Você pode encontrar rapidamente uma palavra ou uma frase específica, e isso representa um ganho enorme de produtividade. Quando o PDF é apenas uma imagem de texto, você fica limitado a apenas riscar sobre essa imagem. E não é possível selecionar e copiar trechos do texto, o que te obriga a digitá-lo. Esses pequenos ganhos são essenciais e, quando somados no dia a dia, representam uma economia significativa de tempo e esforço, sendo este o grande diferencial em relação aos documentos físicos. Agora, eu quero falar de um dos recursos mais interessantes do PDF, a possibilidade de usar inteligência artificial para conversar com os seus documentos
em PDF. Veja como funciona. Quando você clica no ícone do UPDF AI, aqui na barra lateral direita, o aplicativo começa a analisar o documento inteiro, preparando-o para as interações inteligentes. Depois que o aplicativo termina essa análise inicial, você pode começar a usar o PDF com inteligência artificial. Ele é capaz de responder perguntas sobre qualquer parte do documento, gerar resumos do conteúdo, fazer traduções, explicar trechos específicos que você não entendeu e muito mais. E tem um detalhe que faz toda a diferença para mim. Quando o assistente responde algo, ele também indica exatamente em que páginas encontrou aquela informação. Assim, você pode conferir por conta própria, desenvolvendo suas próprias conclusões a partir do material original. É como ter um assistente inteligente que conhece cada detalhe do seu documento. E aqui, a grande diferença é a integração. A IA do UPDF está completamente integrada ao aplicativo de edição de PDF. Isso significa que, enquanto você conversa com o documento, você tem acesso imediato a todas as ferramentas para editá-lo, fazer anotações e gerenciá-lo. Tudo no mesmo ambiente. Você mantém o contexto do seu trabalho, sem precisar ficar alternando entre diferentes aplicativos e mantendo o foco e a coerência do trabalho. E se você usar o UPDF Online, você consegue conversar com vários PDFs ao mesmo tempo. Você pode comparar informações e cruzar dados entre diferentes arquivos. É especialmente útil quando você precisa fazer uma pesquisa mais aprofundada ou analisar documentos complexos. E sabe o que mais o PDF pode fazer? Criar mapas mentais dos seus documentos. E isso com um único clique. Você pode escolher exatamente quais páginas quer transformar em mapa mental. E aquele documento enorme e complexo vira uma representação visual organizada, onde você consegue ver claramente como as ideias se conectam. É como ter um resumo visual do conteúdo inteiro. Para quem estuda, isso é valiosíssimo. Quer rever o conteúdo rapidamente? Quer ter uma visão geral do documento? O mapa mental faz exatamente isso. Ele transforma aquele texto denso em algo muito mais fácil de entender e memorizar. E lembra que eu mencionei o recurso de tradução? Eu preciso falar mais sobre ele porque é realmente impressionante. Você consegue traduzir documentos inteiros entre diferentes idiomas e o mais incrível, mantendo toda a formatação original. É extraordinário, não é? Isso me faz pensar em algo interessante. Vivemos tempos contraditórios. Por um lado, nós vemos pessoas cada vez mais superficiais em tudo. Mas por outro, que momento incrível para quem quer aprender. E não é a primeira vez que eu falo sobre isso. Nunca foi tão fácil, tão prazeroso e divertido expandir os nossos conhecimentos. E veja só, eu nem consegui mostrar todos os recursos do UPDF neste vídeo. Tem muitas funções úteis. Você pode extrair páginas específicas de um documento, dividir PDFs grandes em arquivos menores, editar textos e imagens diretamente no PDF. E quando se trata de trabalhar com vários documentos ao mesmo tempo, o PDF também se destaca. Você pode processar PDFs em lote, converter múltiplos arquivos de uma só vez ou até mesmo combinar vários documentos em um único PDF. São tantas possibilidades que fazem do UPDF uma ferramenta realmente completa para quem precisa trabalhar com documentos PDF no dia a dia. O UPDF está disponível para praticamente qualquer plataforma: Windows, Mac, iOS, Android e até mesmo uma versão online pelo navegador. E aqui tem um diferencial que faz toda a diferença no dia a dia. Com uma única licença do UPDF Pro, você pode usar até em 4 dispositivos diferentes. Você pode ter no seu computador de trabalho, no notebook de casa, no celular e no tablet. E o melhor é que não importa a plataforma que você escolha. Pode misturar Windows, Mac, Android, iOS e tudo sincroniza automaticamente entre os dispositivos. Bem, acabamos de ver como o UPDF é uma ferramenta completa e versátil para trabalhar com PDFs. É um software que combina a interface moderna com excelente desempenho. Ele tem todas as ferramentas de que você precisa, desde a edição básica até recursos avançados como OCR e IA. Tudo isso custando apenas 1/6 do Adobe Acrobat Pro. Agora eu tenho uma notícia excelente. O UPDF está com uma oferta especial
por tempo limitado. É a oportunidade perfeita para você começar a trabalhar com documentos digitais de forma mais eficiente e produtiva. Se você gostou do que viu, clique no link na descrição do vídeo. Lá você encontra mais informações e pode aproveitar esse desconto especial. E não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais dicas e tutoriais sobre produtividade digital. Até o próximo vídeo.